Você já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e, sem dizer quase nada, simplesmente são respeitadas? Não é o tom de voz, não é a aparência, e definitivamente não é o esforço em agradar. Ainda assim, elas não são interrompidas, não são ignoradas, e raramente são desvalorizadas. Agora compara isso com outra situação. Você tenta ser educado, tenta ser agradável, mede palavras, evita conflitos, e mesmo assim, sente que não é levado a sério, que as pessoas ultrapassam seus limites, ignoram sua presença ou só lembram de você quando precisam de algo. Isso não é coincidência. Existe um padrão silencioso por trás disso, um conjunto de comportamentos sutis que definem quem é respeitado e quem é apenas tolerado. E o mais inquietante é que muitas vezes, quanto mais você tenta agradar, menos respeito você recebe. Ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente por que isso acontece. Quais são os traços psicológicos que fazem alguém ser naturalmente respeitado e como ajustar seu comportamento de forma racional, sem precisar mudar quem você é ou implorar pela validação de ninguém. Porque no final, respeito não é algo que se pede, é algo que se impõe de forma silenciosa, firme e quase imperceptível para quem não sabe observar. Existe um erro que quase ninguém percebe que está cometendo. E o pior é que quanto mais você insiste nele, mais você afunda sua própria imagem sem nem notar. Não é algo óbvio, não é falar alto demais, nem ser grosso, nem cometer gafes sociais. É muito mais silencioso que isso. É aquele comportamento que parece certo, educado, aceitável, mas que na prática vai minando a forma como as pessoas te enxergam, pouco a pouco. Sabe quando você responde alguém na hora, mesmo quando está ocupado? Quando você aceita algo que não queria só para evitar desconforto? Ou quando você percebe que alguém passou do limite, mas decide deixar para lá porque não vale a pena? Parece maturidade, mas não é bem isso que está sendo comunicado. Imagina a seguinte cena: você manda uma mensagem, a pessoa demora horas para responder. Quando responde, é seco, direto, sem muito interesse. Aí, dias depois, essa mesma pessoa aparece precisando de algo. E você responde rápido, ajuda, se mostra disponível, parece algo pequeno, quase automático. Mas ali, naquele detalhe, você ensinou algo muito claro. O seu tempo vale menos que o dela. E isso não é sobre palavras. É sobre comportamento repetido. As pessoas não analisam isso de forma consciente. Elas simplesmente sentem, e quando alguém sente que pode acessar você a qualquer momento, sem esforço, sem reciprocidade, o respeito começa a escorrer pelos dedos, sem fazer barulho. E aqui entra uma coisa que muita gente evita encarar: ser compreensivo demais, flexível demais, acessível demais. Não te torna mais respeitado. Muitas vezes faz o oposto, porque o respeito não nasce da ausência de conflito. Ele nasce da clareza de limites. Só que existe um medo escondido aí, um receio de parecer rude, de afastar as pessoas, de ser mal interpretado. Então, você continua cedendo, ajustando, suavizando, até que, sem perceber, sua presença perde peso. E quando você finalmente tenta se posicionar, parece estranho, forçado, quase como se estivesse interpretando alguém que não é você. Só que o ponto mais crítico disso tudo é que esse erro não começa no outro, começa na forma como você se coloca no mundo. Porque no fundo, sempre que você ignora o incômodo, sempre que você se diminui para manter a harmonia, você está reforçando um padrão interno, um padrão que diz: eu me adapto, mesmo quando não deveria. E isso vai se acumulando até virar sua identidade social. As pessoas passam a te ver como alguém fácil, previsível, maleável, e mudar essa imagem depois não é só uma questão de atitude, é uma reconstrução inteira de percepção. E é exatamente aí que muita gente trava, porque quando você começa a mudar esse padrão, a reação das pessoas não é exatamente o que você espera. Tem uma coisa meio desconfortável de admitir, mas quanto mais você tenta ser alguém fácil de lidar, menos as pessoas se preocupam em te valorizar. E isso não acontece de forma explícita,
Ninguém vai chegar e dizer isso na sua cara. Acontece nos detalhes, na forma como te respondem, na prioridade que te dão, no jeito que te tratam quando tem outras opções. É quase como se aos poucos você fosse deixando de ser uma escolha e passando a ser uma conveniência. E o mais curioso é que tudo começou com uma intenção boa: evitar conflito, manter a paz, ser alguém agradável. Só que, no meio desse processo, você foi abrindo mão de pequenas coisas. E essas pequenas coisas começaram a custar caro. Pense em situações simples do dia a dia. Você muda seus planos para se adaptar ao horário de outra pessoa, mesmo quando aquilo te atrapalha. Você segura uma opinião só para não gerar discussão. Você ri de algo que nem achou engraçado só para não quebrar o clima. Parece inofensivo, mas isso vai criando um padrão. Um padrão onde você está sempre cedendo um pouco mais do que deveria. E o problema não é ceder uma vez ou outra. O problema é quando isso vira o seu jeito padrão de existir. Porque aí, sem perceber, você começa a ocupar um lugar muito específico na vida das pessoas. O lugar de quem está sempre disponível, sempre acessível e, por isso mesmo, facilmente substituível. Existe uma lógica silenciosa nisso tudo. Aquilo que é difícil de acessar, que tem limites claros, que não está disponível o tempo todo, naturalmente ganha mais valor. Não por arrogância, mas por percepção. Agora, quando alguém sente que pode contar com você em qualquer cenário, sem esforço, sem troca, sem reciprocidade, o cérebro dela não registra isso como algo valioso. Registra como algo garantido. E tudo que é garantido deixa de ser prioridade. É duro de ouvir, mas é exatamente assim que funciona na prática. Não é sobre ser frio ou distante. É sobre não se anular para caber no espaço dos outros. E talvez o ponto mais difícil seja esse aqui: agradar demais. Muitas vezes vem de um lugar de medo. Medo de desagradar, de perder conexão, de ser rejeitado. Então você tenta compensar sendo mais compreensivo, mais presente, mais de boa. Só que isso cria um efeito contrário, porque enquanto você tenta evitar a rejeição, você vai diminuindo sua própria presença. Vai ficando previsível, fácil de lidar, mas também fácil de ignorar. E quando você percebe isso, bate aquele incômodo estranho, tipo, por que eu faço tanto e ainda assim parece que não é suficiente? Só que talvez a pergunta mais certa não seja essa. Talvez seja, em que momento você começou a trocar respeito por aceitação e nem percebeu? Tem gente que fala pouco, mas quando fala, ninguém interrompe. Tem gente que nem levanta a voz, mas de algum jeito impõe presença. E não, isso não tem a ver com status, dinheiro ou aparência. Tem a ver com um comportamento quase invisível, que a maioria ignora menos, mas que muda completamente a forma como o mundo responde a você. E o mais curioso, esse comportamento não está no que você diz, está no que você tolera, porque no fim das contas, as pessoas não medem você pelas suas intenções, elas medem pelos seus limites. E limites não são discursos bonitos, são atitudes consistentes que aparecem justamente nos momentos mais desconfortáveis. Pense em uma situação simples. Alguém te interrompe no meio de uma frase. Você percebe, mas deixa passar. Outra vez, acontece de novo, até que vira o padrão. Agora compara com alguém que, na primeira vez, faz uma pausa, olha nos olhos e retoma a fala com calma, sem pedir desculpa por existir. Parece um detalhe pequeno, mas ali existe um posicionamento claro. Eu me respeito o suficiente para não desaparecer no meio da conversa. E isso muda tudo, porque quando você não corrige esses microcomportamentos, você está, sem perceber, autorizando que eles se repitam. E o problema nunca é o primeiro desrespeito, é a repetição silenciosa dele. Só que aqui entra uma parte que pouca gente fala. Se posicionar não é sobre virar uma pessoa rígida ou difícil, é sobre ser previsível nos seus limites. As pessoas podem até não gostar no começo, podem estranhar, podem até testar, mas com o tempo elas entendem até onde podem ir com você. Isso cria algo raro hoje em dia: consistência. Porque
O que mais confunde os outros é quando você aceita algo hoje, rejeita amanhã e depois aceita de novo. Isso não transmite firmeza, transmite dúvida. E onde existe dúvida, as pessoas avançam. Agora, quando existe clareza, mesmo que silenciosa, menos o comportamento dos outros se ajusta automaticamente. E talvez o ponto mais importante seja esse. Você não precisa anunciar mudança para ninguém. Não precisa fazer discurso, nem explicar demais. O respeito começa a aparecer quando suas atitudes deixam de ser negociáveis em certos pontos. Quando você não ri do que te desrespeita, quando você não corre atrás de quem te trata como opção, quando você não se molda para caber onde claramente não é valorizado. No começo, isso dá um desconforto estranho. Parece que você está sendo duro demais. Mas na verdade, você só está fazendo algo que nunca fez antes. Se colocar no centro da própria vida. E é exatamente nesse momento que algo muda. Não só na forma como as pessoas te tratam, mas na forma como você passa a se enxergar também, no final das contas. Tudo se resume a uma coisa que quase ninguém tem coragem de encarar de verdade. Respeito não tem nada a ver com o quanto você faz pelos outros, mas com o quanto você deixa claro, mesmo em silêncio, o que não aceita mais. Não é sobre ser mais duro, mais frio ou mais distante. É sobre parar de se diminuir para caber em lugares onde você nunca foi valorizado de verdade. Porque enquanto você continuar tentando ser tudo para todo mundo, vai continuar sendo pouco para quem não te enxerga. A virada acontece quando você entende que não precisa levantar a voz para ser ouvido. Precisa sustentar suas atitudes. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Precisa parar de agir como se ele fosse negociável. E isso muda completamente o jogo. Algumas pessoas vão se afastar, vão estranhar, talvez até te vejam de forma diferente. Mas pela primeira vez, você não vai estar tentando manter quem só ficava enquanto era conveniente. Porque no fundo, respeito não é algo que você conquista agradando. É algo que aparece quando você para de se abandonar. E a partir do momento em que você entende isso, uma coisa fica impossível de ignorar. Ou você continua sendo aceito e desvalorizado, ou começa a ser respeitado, mesmo que isso custe a presença de algumas pessoas. Esse vídeo fez você enxergar algo que antes passava despercebido? Então, já valeu a pena. Mas agora eu quero saber de você. Em qual situação da sua vida você percebeu que estava sendo desrespeitado sem nem notar? Me conta aqui nos comentários, porque muitas vezes o que você escreve pode abrir os olhos de outra pessoa que está passando exatamente pelo mesmo. E se esse tipo de conteúdo te faz pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala o óbvio, a gente mostra o que realmente está por trás do comportamento humano, sem filtro, sem romantizar. Agora não sai daqui ainda. No card que está aparecendo na tela, tem um vídeo que vai aprofundar ainda mais isso, menos mostrando sinais claros de quando alguém perdeu o respeito por você, mesmo sem dizer nada. E logo ao lado, tem uma playlist completa com vídeos nesse mesmo tema, para você entender de vez como as pessoas funcionam, e principalmente como parar de se colocar em segundo plano.